No dia 17 de outubro de 2023, a notícia de que Jeff Bezos havia comprado uma casa de quase R$500 bilhão tomou conta das redes sociais. No entanto, uma informação ainda mais impressionante acabou passando despercebida pelas pessoas, e essa informação esconde o rosto de um dos homens mais ricos e poderosos do Brasil, mas que quase ninguém conhece. A nova casa de R$400 milhões de Jeff Bezos, localizada em Indian Creek, conhecida como Bunker dos Bilionários, foi vendida ao fundador da Amazon por um brasileiro chamado Léo Kris. No entanto, se você buscar por esse nome em qualquer lugar da internet, você não vai achar quase nada. Mas afinal, quem é esse homem que, sem alardes, conseguiu construir uma fortuna e uma vida de luxo em meio ao anonimato? Por que não ouvimos falar dele nos jornais e na mídia como um todo? O que ele fez de tão errado, não é? Para se esconder dessa forma. Para entendermos melhor essa história, precisamos mergulhar no passado de Léo Kris. Nascido em 11 de agosto de 1947 na Alemanha, o Léo Kris mudou-se para o Brasil aos 10 anos de idade com a família. Após concluir seus estudos nos Estados Unidos, retornou ao Brasil e assumiu a presidência da Evadin, empresa fundada pelo seu pai. A Evadin, uma antiga fabricante de eletrônicos brasileira, começou como uma distribuidora exclusiva dos equipamentos da Mitsubishi no Brasil. No início da década de 1970, a empresa inaugurou a sua fábrica na Zona Franca de Manaus, onde passou a fabricar então os equipamentos da marca japonesa. Com a morte do fundador Joseph Kris, o seu filho Léo assumiu a empresa e, sob a sua gestão, a companhia passou por um período de grande expansão, especialmente a partir do final dos anos 70, se tornando uma gigante do setor nas décadas seguintes. Além da Mitsubishi, a empresa também fez acordos para fabricar produtos de outras diversas marcas, de celulares da Motorola a videocassetes da General Electric, e fora da indústria, o Léo Kris também passou a operar no mercado financeiro no final da década de 80. E graças, claro, também à sua enorme fortuna, o Léo rapidamente se tornou um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira nos anos 80 e, segundo notícias da época, ele era o principal rival do Nagy Narras, o homem que quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro no final de 1989. Naquele tempo, existiam duas grandes bolsas de valores no Brasil, a Bolsa de São Paulo e a Bolsa do Rio de Janeiro. Porém, o volume das negociações era muito menor do que é hoje em dia e, por isso, alguns especuladores basicamente controlavam os preços dos ativos. Segundo diversas reportagens da época, existiam 4 grandes investidores que dominavam as bolsas brasileiras: o Nagy Narras, Luiz Afonso Otero, Alfredo Gruner e Léo Kris, todos operando uns contra os outros em 3 papéis basicamente: Petrobras, a então Vale do Rio Doce e Paranapanema. Mesmo com a rivalidade entre os 4 sendo muito forte e acirrada, o Léo Kris era conhecido pela imprensa da época como o principal rival do Narras, já que por muitas vezes eles operavam em pontas contrárias. E só para você entender o tanto de dinheiro que esses caras faziam, em 1988, graças às operações gigantescas deles, a Bovespa atingiu o recorde de volume financeiro em 98 anos, sendo uma alta de mais de 2.500% contra uma inflação de 1.000% naquele período. Mas olha, isso não é nada se formos olhar os papéis que eles negociavam. Tanto que uma reportagem de maio de 89 do jornal O Estado de São Paulo mostrou que nos 16 meses anteriores, as ações da Vale subiram mais de 28.000%, as da Paranapanema subiram quase 9.000% e as da Petrobras tiveram uma alta de quase 8.000%. O Léo ganhou tanto dinheiro nessa época que ele teve que abrir a sua própria corretora. Mas, diferente de Narras, que gostava de fazer jantares e de se exibir, o Léo desde aquela época se mantinha bem longe dos holofotes. Tanto que no dia que o Narras quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro, lá em junho de 89, o Léo Kris não só passou ileso pelo episódio, como foi um dos players que mais ganhou dinheiro naquele dia. Segundo um relatório da própria Comissão de Valores Mobiliários, enquanto Narras apostava na alta da Petrobras e da Vale do Rio Doce,
o Léo estava apostando na queda dessas ações. Quando a bomba estourou e o mercado despencou por conta de um cheque sem fundos que o Narras havia passado, Léo Cris ganhou milhões de dólares, mas teve que sumir da mídia definitivamente, já que o escândalo de Narras havia quebrado diversas corretoras. Mas afinal, por que Léo Cris se esconde até hoje? Então, existem vários motivos pelos quais Léo sempre esteve fora das câmeras, alguns racionais e outros nem tanto. Mas o principal motivo, especula-se, é o medo. Segundo o próprio Léo, ele prefere não dar entrevistas e não aparecer em fotos por medo de ser sequestrado. Para além do medo de sequestro, existe um outro grande problema que fez Léo ter pavor das câmeras. Ele é inseguro quanto à sua aparência. Com 1,60 m de altura, calvo e um pouco acima do peso, o Léo tinha uma imagem diferente dos demais bilionários e a mídia da época era extremamente maldosa quanto a isso. Tá, mas por qual motivo então o Léo se mantém oculto até os dias de hoje, após quase 40 anos do incidente que o fez desaparecer do mapa? A verdade é que de lá pra cá, Léo, que tinha uma empresa que faturava $1 bilhão por ano lá em 1996, viu sua empresa desmoronar quase que por completo. Apenas 3 anos depois de seu melhor ano, a Evadim passou por uma grande crise em 1999. Na ocasião, a Mitsubishi, responsável por grande parte do faturamento da empresa, rompeu relações com Evadim, que abriu um processo contra a marca japonesa. O processo durou até 2012, quando a justiça foi favorável à Mitsubishi, deixando a Evadim em péssimos lençóis. Mas depois de saber tudo isso, ainda resta uma última pergunta, não é? Por onde anda hoje o Léo Cris? Por ser um homem extremamente reservado, pouco se sabe sobre o paradeiro do Léo Cris hoje em dia. Tudo o que a gente sabe é que ele mantém um patrimônio declarado de cerca de $100 milhões, mas todos duvidam que esse seja inclusive o real valor da sua fortuna. E aí, gostou de conhecer a história desse bilionário secreto? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Se você ficou curioso para saber mais sobre o principal rival de Léo Cris, eu vou deixar aqui o vídeo completo que a gente já fez no canal sobre o Narras, o homem que quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.